Olá, boa noite. Começa agora o Vejam Só, no novo horário, né? Hoje inauguramos o horário político na televisão, então o Vejam Só começa mais tarde, mas daqui até o fim do horário político, esse será o nosso horário. A partir das 21h20 até as 22h30. Ganhamos aí, né, 33 minutos. Vamos usar para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo, aí com a sua ajuda, dirimindo as dúvidas e debatendo os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. O ensinamento de hoje é o ensinamento do Senhor Jesus e que está lá no Sermão do Monte. Apesar do que ele ensinou no Sermão do Monte, o cristão pode matar em legítima defesa? Essa é uma dúvida importante, né? A lei dos homens permite, e a lei de Deus? Como é que você, que é de Jesus, reagiria a invadissem a sua casa e ameaçassem a vida sua e dos seus filhos, e você tivesse a chance de impedir isso matando o invasor? Como você procederia, né? Ligue para cá, mande a sua mensagem eletrônica que nós vamos discutir esse assunto com você. E os telefones, né, e os meios de comunicação estão na tela. 3337-5886 em São Paulo, não esqueça do 0, operadora 11, ou então www.rittv.com.br/Vejam Só. Vote na enquete, mande sua mensagem pelo Fale Conosco, que nós teremos discuti-la aqui. E nós vamos discuti-la com dois irmãos que são crentes no Senhor Jesus, né, conhecem a palavra de Deus a fundo e militam, um na área do direito, o outro na área da psicologia. Conosco o doutor Marcos Miranda, que além de teólogo, é também advogado. Seja bem-vindo, doutor, que vai o senhor? Tudo bem, pastor Heber, é um prazer estar aqui com o senhor, nesse espaço democrático proporcionado pela RIT e pelo Vejam Só, que tem entrado nas nossas casas todas as noites e tem abençoado, tenho certeza, uma multidão de crentes. E, sem dúvida, tem orientado e feito a diferença nos lares cristãos do nosso país. Eu agradeço a oportunidade, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com o senhor. Muito obrigado pela presença. O irmão é pastor? Não sou pastor. Muito bom. Temos conosco também o doutor Ronaldo de Barros, que é psicólogo. Seja bem-vindo, irmão Ronaldo. Como é que vai? Tudo bem? Muito bem, obrigado, pastor Heber. Eu mais uma vez quero dizer da alegria de estar aqui e espero poder contribuir nessa reflexão, na medida que possa também edificar a vida das pessoas, talvez tirar alguma dúvida. É um prazer estar aqui novamente. O senhor é evangélico de qual igreja? Eu faço parte da Igreja Batista em Água Branca. A igreja do pastor Ed René. Ed René Kevitz, isso mesmo. Muito bom. Seja bem-vindo, irmão Ronaldo, e também o irmão Marcos Miranda, que é evangélico também batista, né? Sim. Qual a igreja? Igreja Batista Central em Carapicuíba. Então, hoje vai ser uma água só. Dois batistas e um presbiteriano no meio. E você aí de casa, né? Que vai me ajudar a fazer os meus convidados responderem a pergunta tema. O Sermão do Monte ensina uma coisa: a lei dos homens dá o direito de eu matar em legítima defesa. Você se posicionaria como diante de uma situação limite, com alguém ameaçando a vida do seu filho na sua casa? Vamos ver o que a Carla Viana preparou para nós apresentando o assunto. Vejam só. A legislação vigente define que autodefesa não implica em negar a piedade, a justiça e a paz. Ela caracteriza ser lícita a legítima defesa quando não há como fugir do agressor. Por outro lado, as bem-aventuranças de Deus vão ao alcance dos mansos, misericordiosos e pacificadores. Neste caso, é pecado cristão matar em legítima defesa ou é certo esperar o livramento divino? De acordo com o artigo 23 do Código Penal, existem 4 possibilidades de um cidadão não ser incriminado ao tirar a vida de outro. E uma dessas possibilidades é a legítima defesa. Exclusão de ilicitude, como chamam, né? O primeiro seria a questão no estado de necessidade, o segundo seria a legítima defesa e, por fim, no estrito cumprimento do dever. Quem comete um ato, eu acabei de falar, ele não comete crime. No caso da legítima defesa,
o agente provoca uma ação injusta e a pessoa que está sofrendo essa agressão injusta, ele reage a essa ação. Só que essa agressão injusta, primeiro, ela tem que ser atual e iminente. Não pode ser nem passado, uma agressão que ele sofreu no passado, nem uma agressão que ele sofrerá no futuro. Tem que ser uma agressão atual e iminente. A reação deve ser feita de forma moderada. Um exemplo. Eu sofro uma ação injusta e, em legítima defesa, eu defiro uma facada. Muito bem, está na legítima defesa. Agora, se eu deferir 19 facadas, eu já saio fora da legítima defesa. Juan Carlos, presidente dos advogados criminalistas do estado de São Paulo, é categórico ao afirmar que, evidentemente, todo esforço deve ser feito no sentido de não matar. Mas se não houver outra saída... A lei não permite, a lei não faculta você matar, não é isto. A lei não diz, olha, você pode matar em legítima defesa. A lei não diz isto. É que se você em legítima defesa vier a matar, certo, alguém, há a excludente da ilicitude, estabelecida no Código Penal. Se a lei do Estado diz que tudo deve ser feito para não matar, mesmo ao agressor injusto, e defende que se não houver outra alternativa para proteger a própria vida e a de pessoas inocentes, a vida a ser sacrificada é a do agresor. Sendo assim, o que o cristão deve fazer? Matar em legítima defesa é certo? Este assunto controverso é debate do Vejam Só de hoje. Legal, muito bom, vamos lá, né? Como é que fica a lei do Senhor Jesus, né, ensinada no Sermão do Monte, de não resistir ao perverso, virar outra face, caminhar a segunda milha, diante da questão do direito que a lei dos homens dá de matar em legítima defesa. Vamos ouvir a primeira palavra dos nossos convidados e depois eu vou dar para você mais uma vez os endereços e maneiras de você participar do programa, inclusive votando na nossa enquete. Vamos lá. Dr. Marcos Miranda é advogado e também teólogo e membro da Igreja Batista, de uma das igrejas batistas aqui de São Paulo. Qual que é mesmo? Grande São Paulo, Carapicuíba. Lá de Carapicuíba, município. Dr. Marcos Miranda, como é que fica o ensinamento de Jesus e o direito dos homens, o senhor que é um dos operadores do direito? Olha, pastor, eu entendo que esse discurso do Sermão do Monte, proferido por Cristo, ele traz, acima de tudo, eu vejo, dentro desse contexto que nós estamos tratando, uma proposta de uma vida em excelência, proposta do contexto ali imediato do discurso, não é para a questão o enfoque principal ali, ao meu ver, é a questão de uma vida em excelência. Então, para que eu tenha uma vida em excelência, eu tenho que fazer de tudo para que eu não haja dentro do que foi colocado. Eu não venha precisar agir em legítima defesa, assim como em outras circunstâncias da vida, eu também não precise ter algo que não agrade o coração de Deus. Então a proposta principal aí desse texto, eu entendo que é uma vida em excelência, só que o cristão nem sempre consegue viver uma vida em excelência. A proposta paradigma é essa. Então eu entendo que nos momentos em que o cristão não consiga viver em excelência, é aceitável o razoável. Eu exemplifico, uso para exemplificar o casal cuja esposa é agredida, é ameaçada pelo marido, e nós recebemos essas pessoas sempre nos escritórios, vemos essas audiências nos fóruns de São Paulo, da Grande São Paulo, e há uma saída para a esposa. A excelência para a vida dela, a proposta de Cristo para ela qual é? É que o casamento perdure para sempre. Essa é a proposta de excelência. Mas o razoável é aceito nesse contexto, da ameaça, da violência a ela, violência aos filhos. Então, qual é o razoável nesse contexto? É que ela se separe.
mas a separação não é a excelência para a vida dela, na proposta de Cristo. Então eu entendo que o cristão deve sim, tem o direito outorgado pelo Estado, né? E deve sim se defender. Eu vejo que muitos aí romancearam as respostas, né? No site, quando eu vi que são contrários à legítima defesa. Então, é fácil nós respondermos essa questão sem termos passado por ela, sem termos escutado pessoas passarem por ela, por esse momento difícil, né? Então, eu acho que fica um pouco romanceada essa resposta. Eu entendo que o pai de família, quando ele está em momento de agressão injusta, é uma agressão injusta, ele não vai suportar sem agir naquele momento, vendo a sua filha passando dificuldades, a sua esposa, os seus filhos, é natural. Por isso que a legítima defesa, ela surge do direito natural do homem pela sobrevivência. Não é o Estado que está outorgando esse direito. Não, é um direito que começa com os primórdios da humanidade, que foi outorgada ao Estado para que gerenciasse esse direito, e porque o Estado não está, e não é possível que o Estado esteja em todos os momentos, né, da vida humana, então é devolvido à pessoa esse direito da legítima defesa. Então, sem querer fomentar a doutrina da legítima defesa, sim, eu sou favorável à legítima defesa. Tá bem, ficou clara a sua opinião, depois eu vou apertar o senhor, como tento fazer com os convidados toda noite, né? Agora vamos ouvir a opinião do irmão Ronaldo de Barros Bezerra, ele que também é evangélico, da Igreja Batista também, no caso a Igreja Batista da Água Branca, e é psicólogo e já muitas vezes nos socorreu aqui, não é? Com a ciência aliada à fé cristã que ele expôs. Irmão Ronaldo, como é que fica esse ensinamento de Jesus diante do direito à legítima defesa? Bom, eu vou pegar o gancho do Marcos, Dr. Marcos, no sentido de que uma coisa é você ter, então, o Sermão do Monte, você ter as diretrizes, os ensinamentos, você ser uma pessoa transformada e querer caminhar por o Cristo ensinou, e a situação que se coloca é como você, ao viver esse estresse, dessa dinâmica, ou dessa situação de agressão, de risco de vida para a sua família, você administrar esse estresse, porque esse estresse provoca em você uma série de coisas, né? Uma adrenalina muito forte, e conter isso, e você ter no coração, às vezes, o ensinamento, e você vê nessa uma oportunidade de conter o agressor, ou conter a possibilidade dele agredir ou eliminar um membro da sua família, aí é que essa situação de estresse, e administrar essa situação de estresse, é que é muito complicado. Então, eu creio que o presidente da Acrimesp, lá, ao falar, diz que não outorga o direito a matar, é isso mesmo, mas se dá no sentido de que, se isso por acaso acontecer, de você matar, o Estado vai olhar para você na situação da lei natural de sobrevivência e de preservação da vida. Mas a questão que me parece que é colocada é assim: perante Deus, se um cristão chega a matar alguém, ele é perdoado? É essa que... se matar em legítima defesa. Se matar em legítima defesa. Então essa é a questão. Sim, do ponto de vista da teologia, Deus perdoa, né? Porque o mandamento, quando Moisés ouve os mandamentos, esse mandamento já existia o Código de Hammurabi, dentro do Oriente Médio, é uma lei universal. Bom, não matarás, porque... Coloca-se na situação ao contrário. Você quer ser morto por alguém? Não, bem, não quero matar. Jesus fala: fazei todas as coisas que quereis que os outros vos façam. Então,
é toda uma dinâmica de troca aí, né? Mas o outro lado dessa questão é assim, não é só saber se Deus perdoa, mas o quanto essa pessoa, se por acaso cometeu isso, se o cristão chegou a cometer esse ato, né, ao defender a vida ou ter sua família em perigo e agredir nessa agressão, matar a pessoa, o quanto depois ele pode se sentir perdoado. Porque às vezes tem esse outro detalhe, né? O quanto eu me sinto perdoado. Porque as pessoas às vezes trabalham com essa dinâmica de confessar pecados, de confessar uma agressão e tudo, mas não se sentem perdoados. Que é um complicador de saúde também. Isso não traz paz ao coração, pode trazer ao intelecto, mas talvez ao coração não. Né? Bom, perto de você também, já marquei aqui até algumas questões que eu quero colocar para vocês. Antes, vamos convidar o telespectador a participar do programa votando na enquete e mandando a sua opinião, né? Você pode fazê-lo tanto pelo telefone quanto pelo computador. E a enquete de hoje é a seguinte: perante Deus, o cristão que mata em legítima defesa será perdoado? Né? Por que a pergunta cabe? Deus não perdoa sempre? A questão é, o ensinamento de Jesus é para não resistir ao perverso, não matar, não devolver a agressão, nem que ela seja só um tapa, não pode. Jesus ensinou isso. E o direito da legítima defesa, como é que fica? Então é isso que nós estamos perguntando. E as respostas são secas e básicas. Tem 3 possibilidades: sim, não e não sei. É a minha, não sei é a minha, sempre é a minha. Né? Por isso que eu trouxe 2 convidados aqui. E você vai me ajudar a descobrir. Nós vamos ouvir todas as ponderações dos convidados, dos telespectadores. E ao final do programa todos nós teremos farto material para sustentar uma mudança de opinião, se a gente tem alguma. Ou reforçar a nossa opinião, né? Esse é o propósito do programa. Vamos lá. Eu vou dar voz aos telespectadores, né? Com os e-mails que já chegaram, e depois eu aperto os meus convidados aqui. A Maria José de Araras, do interior de São Paulo, diz assim: graça e paz, pastor Heber. Somos perdoados quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados, como está lá em 1 João 1,9. Seja esse pecado qual for. Matar em legítima defesa não isenta de culpa. Portanto, é preciso confissão e arrependimento para ser perdoado, pois foi cometido pecado também nessa situação. Claro que isso não significa fazer apologia ao pecado. O Senhor Jesus recomenda sempre oferecer outra face. Por favor, sendo possível, dê a sua conclusão no final, pois sua opinião é muito importante. É um fechamento com chave de ouro para o debate. Deus abençoe a todos. O problema é que quase nunca dá tempo, né, irmã? Vamos lá. Doutor Marcos, o senhor, além de advogado, é teólogo. Como é que fica? O pecado tem que ser confessado para perdoar? Eu tenho uma certa dificuldade para entender essa questão, nesse caso de hoje, pelo seguinte: se alguém entrar na minha casa e ameaçar a minha família e eu matar essa pessoa, eu dificilmente vou achar que fiz alguma coisa errada. Como é que eu vou me arrepender? Pois é, tem essa questão que precisa ser tratada, né? Lutero chegou até a dizer que nesse momento sai dele o cristão e entra o cidadão, né? É como bom alemão, ele... E se sai o cristão e entra o cidadão ele está sujeito às leis estabelecidas, né, do país onde ele está vivendo, e perante a justiça ele não deve absolutamente nada, né? Agora eu entendo, pastor, que uma das questões mais difíceis de serem trabalhadas na nossa vida cristã seja essa. Uma das mais difíceis, né? Haja vista, nós vemos aí que não há uma divergência muito grande entre a própria liderança da igreja, a igreja evangélica, né? Se por um lado a igreja católica se definiu pela legítima defesa e de uma certa maneira até fazer a pia pela legítima defesa, sem dúvida alguma, a igreja católica se posicionou deste lado na história, né? O próprio Tomás de Aquino foi um que levantou essa bandeira contundentemente, né? Por outro lado, eu vejo a igreja evangélica tratar essa questão muitas vezes até com hipocrisia, porque é uma questão fatal, é uma repressão a uma agressão
que é injusta e nós não nos conformamos com a injustiça. O reino de Deus é justiça. É a palavra de Jesus. Jesus falou. Sim, mas o contexto que ele disse, pastor Heber, por exemplo, é diferente do contexto mais adiante lá em Mateus 22, que ele fala a questão da espada. Eu providenciei para vocês o alforje, a sandália, a vestimenta, né? E agora vende a capa e adquire a espada, porque era o contexto da conspiração. Não era o mesmo contexto lá de Mateus 5, onde ele faz essa proposta de uma vida em excelência. O contexto é diferente. Então eu arrisco a dizer, e essa é uma questão pessoal, que trabalho no direito, com as mazelas humanas que vão até o meu escritório, as pessoas que batem e chegam ao meu escritório, pelas audiências que faço, eu chego até a me arriscar, a ousar em dizer que não há pecado, porque eu estou amparado pela justiça humana e eu estou defendendo aquilo que Deus me deu de mais absoluto, de mais precioso para mim e para Deus, que é a minha vida. E o fato de eu defender a minha vida, eu estou beneficiando a minha família, eu estou beneficiando a sociedade, eu estou beneficiando a igreja. Então eu ouso até chegar, agora eu preciso trabalhar essa questão para eu chegar nessa conclusão, porque senão eu vou entrar dentro do contexto que o doutor Ronaldo, que é psicólogo, chegou a fazer aí uma iniciação de que se eu também não trabalhar essa questão, além de achar que é pecado e que talvez Deus nem possa me perdoar, porque muitos hoje que estão assistindo o nosso programa, muitos, pastor, acreditam que não há perdão para esse tipo de falha, vamos dizer assim, de equívoco, de erro humano. Então muitos, além de acharem que não é perdoável tal atitude, vão trazer problemas de ordem psíquica, de ordem moral, de ordem espiritual, e isso desencadeando, sem freios, vai levar a pessoa até abandonar o evangelho, deixar a igreja. Então eu estou dizendo que essa resposta minha é resultado de uma questão que foi por mim trabalhada, claro, que muitos podem não ter essa mesma convicção. Agora, deixa eu ver. Irmão Ronaldo, o senhor como cristão e profissional das emoções, né? Porque o irmão trabalha com a psique humana, a alma humana. O irmão concorda com isso que o Dr. Marcos colocou? Ele está falando mais como advogado. O que, sei lá, o que me incomoda nesse assunto é, se o evangelho é a meu favor, eu fico com o evangelho. Se a lei dos homens for a meu favor, eu fico com a lei dos homens e esqueço o evangelho. Foi mais ou menos o que ele falou aqui. Ou não? Olha, eu não percebo assim. Segundo a minha percepção, por exemplo, a lei dos homens, segundo Romanos, tem um texto lá interessante quando fala que essas autoridades foram constituídas por Deus e tal, e elas prestam um serviço a Deus. A palavra que está ali no sentido de prestar um serviço a Deus é a mesma de um sacerdote que prepara todo o ambiente de culto e adoração. Então, essas autoridades, elas prestam um serviço a Deus. De alguma forma, prestando um serviço a Deus, estão prestando um serviço à humanidade. Essas autoridades, ou pessoas que fazem a reflexão, pensam, que nem o presidente da Acrimes falou, essas pessoas que fazem as leis, ela tem esse olhar mais humano mesmo, e do reconhecimento da natureza humana. E nós sabemos o que é a natureza humana pela experiência própria e daquilo que você vê no seu escritório e eu no consultório, e os seus gabinetes. Nós sabemos o que é a natureza humana. Mas, enfim, só voltando, então, eu não discordo do pastor Marcos, do Dr. Marcos, porque me parece que traz esses dois lados, que eu creio que se complementam de alguma forma. Mas Ronaldo, me fala uma coisa.
Se o legislador conhece a natureza humana, muito mais que ele, o Criador do homem conhece. Jesus é o nosso Criador. Jesus conhece a nossa natureza, até que ele a encarnou, levando até as últimas consequências, e ele disse, não resistais ao perverso. Por que ele foi falar aquilo? Só ele pode responder? Seria uma boa saída isso. Tá bom. Mas é uma questão hermenêutica mesmo e filosófica. Você precisa se trabalhar muito mesmo para construir um pensamento ou tentar responder a tudo isso, né? Vamos fazer o seguinte, eu tenho que chamar um intervalo, que a diretora comigo aqui, e a gente já volta com o Vejam Só e a sua opinião nele. O programa Vejam Só de hoje está discutindo a questão dos ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha. Aqueles ensinamentos de voltar outra face, não resistir ao perverso, né? Enfim, não responder com violência à agressão violenta que você recebe, né? E o direito à legítima defesa que a lei dos homens traz. Então, como conciliar essas duas coisas? Apesar do que disse Jesus no Sermão do Monte, o cristão pode matar em legítima defesa? Esse é um assunto complicado, delicado. Já nós vamos ver o que a Carla Viana apurou lá no Reduto dos Crentes em São Paulo. Estou muito curioso para saber. Mas antes, eu queria mandar uma saudação especial para Marta Kaiser, né, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, que fez aniversário no sábado, né? Ela nunca esqueceu do meu aniversário, de vez em quando mandava presentes que ela mesmo confeccionava para mim. Deus abençoe você, viu, Marta? E a Luciana Simões, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que mandou um e-mail sobre o assunto de amanhã, né? Mas, quando percebeu, esclareceu e disse assim que ela, que não é evangélica, ela é católica, né? Ela falou que muitos católicos assistem ao programa e aprendem bastante com os debates, né? E pede uma saudação especial para eles. Então, um ósculo santo para vocês. E ela quer saber o que é ósculo santo. É uma expressão que aparece na Bíblia, nas cartas de Paulo, né? Saudar-vos uns aos outros com ósculo santo. Ósculo é uma palavra muito antiga, do século XVII, para beijo, né? Como a palavra beijo assumiu uma conotação muito de amor romântico, né? No Oriente, as pessoas que não estão envolvidas romanticamente, mas que se amam e se respeitam, elas se saúdam com o beijo. Então a gente usa a palavra ósculo, né? Ósculo santo, é a saudação por meio do beijo, né? A Congregação Cristã do Brasil pratica isso sistematicamente. Fora dessa denominação, alguns irmãos têm esse hábito, mas aí não por questão doutrinária, né? Muito bem, vamos ver o que a Carla Viana apurou sobre o tema de hoje. Vamos lá. São os mansos, os misericordiosos e os pacificadores. Você acha que o cristão pode matar em legítima defesa? Bom, acho que sim, porque hoje nós temos policiais que são cristãos, eles têm que exercer a sua função, obviamente, mas não só por isso. No Antigo Testamento teve muitas batalhas que o povo de Deus sempre teve que sobrevalecer para prevalecer a vontade de Deus. Então, acho que sim. Não. Porque a lei ficou lá atrás, o tempo da lei ficou lá atrás. Agora a gente vive a era de Jesus Cristo, que é a era do amor. Então, eu creio que não seria certo isso. Assim, se defender, mas não matar. Isso é o que eu creio. Porque também se matar vai ter as consequências depois que vem a seguir da lei dos homens. Então, assim, arrumar uma maneira de se defender, pedir ajuda a Deus na hora, nem sei de que maneira, mas matar, eu creio que não. Tirar a vida de alguém, não. Ah, não sei, eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que tem que usar a fé nessa hora, né? Que Deus pode livrar sem precisar matar. Eu acredito que tem que usar a fé. Complicado. Vamos continuar ouvindo o telespectador pelos e-mails, né? O Francisco Pedrosa, de Paulistana, no Piauí. Boa noite, graça e paz. Somos a favor da vida, Cristo é a favor da vida. Matar é crime e é pecado sim, não importa se é legítima defesa ou não. Mas eu não morreria por medo de pecar. Imagine um cara que vem na sua casa e está estuprando sua mãe ou sua filha de 8 anos. Ou está com uma arma apontada para ela e você vê tudo aquilo. O que você faria? Vamos sempre orar para que isso nunca aconteça conosco. Amém? Vamos mesmo, né?
A Luciana Calixto, no Rio de Janeiro. Olá, saudades, que bom que você voltou, senti sua falta. Tem um bom tempo que não vejo o Vejam Só e vou voltar a ver. O cristão não tem o direito de tirar a vida do outro, mesmo que seja em legítima defesa. Deus é quem pode tirar ou dar a vida. Beijo aos amados. Tarcílio de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A defender pode trazer duas consequências. Uma é a conservação da própria vida e a outra é a morte do agressor. Só a primeira delas é que deve ser desejada, porque só devemos partir para a agressão física se for extremamente necessário, com uma resposta igual à do agressor. Isso porque se alguém, para se defender, usar de violência mais do que é necessário, seu ato será ilícito. Mas, se a violência for repelida com medida, será lícito. Então, quem apenas defende sua própria vida não será culpável de homicídio. Esse cara deve ser advogado. Isso aqui é advogado. Isso aqui não é, desculpa, advogado. Parece. Não será culpável de homicídio, mesmo sendo obrigado a matar o agressor. É o irmão Tarcílio de Bento Gonçalves que está falando. As autoridades têm o dever de impossibilitar os agressores que prejudicam a sociedade dessa forma. O Estado deve conter a difusão de comportamentos nocivos à sociedade. E assim, as penas imputadas pelas autoridades têm o dever de defender a ordem pública e, na medida do possível, promover a correção e recuperação do culpado. Bonito, gostei. Pastor, só fazer uma correção, aliás, duas. Teve um irmão que disse que não importa se agindo com legítima defesa ou não, é crime. Não é. É pecado, ele falou pecado. Não, ele falou crime também. Não, pecado. É um dos primeiros aí. Olha aqui, ó. Matar é crime. É verdade. Ele falou que é crime. Então, às vezes, a gente constrói... É o Francisco Pedrosa, de Paulistânia, no Piauí. A gente constrói ideias a respeito de valores do reino de Deus em cima de equívocos. E esse é um equívoco. Não, eu não sei se ele ligou a TV agora. Então, mas aí vamos lá, doutor. Pode até não ser crime, mas é pecado? Então, é que eu havia falado no início, né? Na minha concepção, trabalhando essa questão, da forma com que eu trabalho, não há pecado. Apesar do que Jesus ensinou. Isso, nesse não há pecado. A outra questão que eu ia fazer uma ressalva aí, é que uma telespectadora disse que o policial age em legítima defesa. Não, foi entrevistada da casa. Um telespectador. Isso, telespectador. Ele age em estrito cumprimento do dever legal, né? Então, não age em legítima defesa. Legítima defesa agimos nós, né? Agora, eu vejo as pessoas respondendo aí, me desculpe a franqueza, né? O pastor, porque eu não entendo, não cabe na minha cabeça que essas pessoas que responderam, sorrindo da forma que responderam aí, passaram por alguma situação dentro daquilo que nós estamos tratando aqui nessa noite. Eu não acho que alguma dessas pessoas, quando se depararem com um problema desse, tomara a Deus que jamais vivenciem esse problema, com alguém apontando a arma para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe, você vai ter a espiritualidade de ficar orando nesse momento. Francamente, eu não creio que ninguém vai agir dessa forma nesse momento. Tem gente que age e dá certo. Eu tenho alguns testemunhos. São raríssimas exceções, né? Mas aí que tá. Eu também já fui assaltado à mão armada algumas vezes. E a minha reação na hora foi bastante tranquila, porque eu sempre fiz minha cabeça nesse sentido, né? Para mostrar pro assaltante que eu não vou reagir, ele quer levar as minhas coisas, que leve, né? Agora, depois, o Ronaldo, eu tive muita dificuldade para administrar o ódio que eu senti dessas pessoas. É difícil. Muita dificuldade. Muito difícil. E se eu tivesse a oportunidade de me reencontrar com elas numa situação em que eu tivesse... aí eu estou completamente fora da lei, né? De Deus e dos homens. Mas se eu pudesse... devolver? Acabar com eles, eu acabaria. Com requintes de crueldade. É a nossa natureza humana, né? Ou como dizia o Milan Kundera, é a insustentável leveza do ser, né? Nós somos levados de uma calmaria para um outro momento onde eu possa talvez revidar e eliminar aquilo.
E, de alguma forma, emocionalmente, às vezes, algumas pessoas eliminam também, né? Dentro de casa eu me relaciono, eu elimino aquele cônjuge, eu elimino aquele filho que não está me obedecendo. Na comunidade cristã, ou por uma fofoca ou alguma coisa, ou uma animosidade com o outro, eu elimino aquele irmão da minha relação. Então eu mato também de alguma forma, né? Eu mato aquele indivíduo. Segundo Jesus, isso é matar. Isso é matar, né? Isso é matar. E as pessoas não ficam atentas, que não é só essa morte que é por arma ou alguma forma, mas tem essa morte que acontece de uma forma emocional, onde, de alguma forma, também isso implica na minha oferta, que eu levo ao altar, né? E na minha relação com o Eterno também. Mas, voltando só, a repórter que faz a enquete, né, com a Carla Viana, então. A questão de pode. Tá, um cristão pode enquanto possibilidade. Porque o próprio direito, a lei, dá essa possibilidade, né? Abre esse espaço, né? Porque é uma possibilidade de matar. Diante daquele estresse que não soube administrar, e daquele perigo de vida que está ali iminente e tudo, ele pode enquanto possibilidade, não só permissivo, né? Porque é possível, está dentro das possibilidades, matar ou não matar, ou até morrer nessa hora que você tenta defender sua família. Agora, se for olhar do lado de pecado, que é um pecado, tá? O grande objetivo de Deus é que não destruamos. Vamos colocar a palavra pecado traduzindo como errar o alvo, ou então no sentido de que da não destruição. Tem gente que se autodestrói, também é uma forma de pecado. E tem gente que destrói. Então se for, por exemplo, pecado, temos também o outro caminho do Evangelho, né? Nós temos Jesus, que é o nosso advogado. Então essa consciência, se a pessoa interpreta isso como pecado, como o Dr. Marcos, ele elaborou de alguma forma, ele raciocinou, ele estudou o direito, e na vivência dele, para ele, esse assunto está bem. É como diria Romanos lá, uns creem que de tudo pode comer, outros creem que pode comer só vegetal. Então o Dr. Marcos está lá, eu posso comer isso aqui tranquilamente, sem culpa, tal. Agora tem gente que não tem esse conhecimento, não foi formulando as coisas, né? Tal. Então se por acaso aconteceu com algum telespectador isso, uma situação assim, o Evangelho nos dá esse caminho também de que perdão. Existe o perdão da parte de Deus, Jesus é o nosso advogado, e perdoar, consciência limpa, e vamos também se perdoar, né? A Julieta de São João del Rei, Minas Gerais. Boa noite, pastor Heber, a paz a todos. Cometer um crime dessa natureza, por legítima defesa, creio eu, seria um ato extremo para um cristão que sabe que não deve se cometer tal coisa. Porém, em uma situação limite, onde está em jogo sua própria vida, acho que Deus não aprovaria, mas ao menos entenderia. Porém, é uma situação que não fugiria do julgamento de nosso Deus. O Ezequiel Silva de Jesus, de Itabuna, na Bahia. Não há pecado que não possa ser perdoado, exceto o que já se sabe, contra o Espírito Santo. Afinal, quem é mais cruel? Quem mata com uma arma letal ou quem mata com a língua? Ou quem mata o seu semelhante com o pensamento, excluindo disso ou daquilo? Um abraço. Verdade. Márcio Martins, de São Francisco do Oeste, no Rio Grande do Norte. Na minha opinião, a Bíblia diz que não matarás, considera-se um pecado. Portanto, acho eu que perante o Tribunal Eterno, o Senhor, que é juiz, advogado e legislador, saberá absolver ou não os seus escolhidos. A Maria das Graças Brito, de Elísio Medrado, na Bahia. Paz, pastor, amo muito seu programa. Tem me abençoado muito. Amém, glória a Deus, né? Olha, essa pergunta é muito forte, mas não devemos tirar a vida de ninguém. Mas se alguém que me fazer o mal, mesmo querendo tirar a minha vida, e eu conseguir me defender, não acho nenhum pecado. Aqui aconteceu um caso que o estuprador queria fazer o mal a uma jovem, onde ela agarrou a arma dele e tirou a vida do estuprador. Mas quero ver a sua opinião de vocês, porque é muito forte essa pergunta. Peço a meu Deus que nunca aconteça isso com um filho dele. Boa noite com Cristo. Então, a moça ia ser estuprada. Ou ela obedece Jesus e deixa o estuprador fazer o que quer, ou ela tenta se defender e acabou matando o estuprador. Vamos lá, doutor Marcos. Eu quero ressaltar aqui que quando a gente
tece comentários nesse sentido, do favorecimento à legítima defesa, nós não estamos querendo aqui fomentar a banalização da vida, de forma alguma. Então, é só para casos extremados, que possivelmente nunca aconteça na minha vida e provavelmente na vida da grande maioria das pessoas que estão aqui acompanhando dessa noite. Agora, há situações que realmente, e essa situação eu queria ressaltar, pastor, enquanto estou lembrando, está explícita lá em Êxodo 22, capítulo 22, versículo 2, que é o ladrão que sobe pelo telhado, que entra na casa à noite, né? E o agredido vai fazer o quê? Vai ficar vendo a sua família ser dizimada? E aí o versículo 2 de Êxodo, capítulo 22, diz, não, ele vai agir e vai matar o agressor. É um homicídio justificável. Tá? Mas isso é a lei de Moisés. Eu só queria ressaltar essa questão aí. Mas uma telespectadora abordou uma questão interessante aí da excelência e do razoável. Ela disse, já que não tem outra coisa a fazer, então para preservar a vida, né, ela vai agir em legítima defesa, é o razoável. Não era a proposta de Deus para nós matar ninguém. Ninguém quer matar absolutamente ninguém. Ninguém quer passar por isso na vida, por essa circunstância na vida. Agora, nesse momento, Deus aceita o razoável. Foge do plano da excelência e Deus aceita o razoável. Olha essa questão do estupro aí, pastor. Quando a gente trata de legítima defesa, nós temos que observar também, isso a lei aborda, o princípio da proporcionalidade, que não pode ficar de fora dessa questão da legítima defesa. Eu achava melhor o senhor não falar isso. Bom, prossigo ou não? Fala, mas depois o senhor que se vá a ver com as mulheres aí, inclusive a sua. O princípio da proporcionalidade, o que é? Eu tenho que ter a convicção em que a minha ação realmente ela vai repelir uma ação injusta provocada contra a minha vida, em que naquele momento eu vou perder a minha vida. Eu vou perder a minha vida. Ou a vida de outrem. Porque a lei fala. Que a vida... porque a lei fala da legítima defesa minha, né, e de outrem. Eu sou favorecido pela lei nesse sentido. Então eu tenho que observar esse princípio. Se eu estou sofrendo uma injusta agressão, e essa injusta agressão vai subtrair a minha vida. Se não, não. O que o advogado está falando é o seguinte, e eu já briguei com outro advogado, seu colega aqui, por causa disso, né? Ele falou assim, não, se vem um ladrão, vamos tirar o estupro fora, se vem um ladrão, te ameaça com uma arma, e o senhor reage e mata o ladrão, o senhor pode ser processado por homicídio. Porque quem garante que o ladrão ia matar o senhor? Se ele queria levar só o seu celular, a sua é desproporcional, então o senhor vai ser processado, vai ser julgado, vai ser preso e vai responder por homicídio. Até a santa paciência. Isso é papo de advogado, de juiz, de jurista. E o senhor está usando esse mesmo princípio para dizer, a moça vai ser estuprada, estuprar não é matar, então é igual o Maluf, né? Falou. Tem dó, doutor, tem essa paciência. A conclusão sua, essa conclusão que eu estou querendo dizer, eu não estou especificando isso é o que o advogado de defesa do estuprador vai alegar. Eu estou querendo dizer que o que não foi dito lá no início, que a pessoa responde pelos excessos. Mas que excesso? A moça vai ser estuprada, então ela consegue tirar a arma do estuprador e mata ele. Pastor, e ela vai ser processada? Imagina a seguinte situação. Num ambiente de jogo, ali há uma luta corporal após o jogo, um enfrentamento corporal. O sujeito apanha porque é mais fraco, enfim, né? Fisicamente mais frágil, ele apanha. E, sai dali e volta com uma arma e tira a vida do agressor. Essa é outra situação, doutor. Não. Aqui, vou ler de novo. A Maria das Graças, ela está dizendo que aconteceu lá na terra dela, em Elísio Medrado, na Bahia. Aqui aconteceu um caso que o estuprador queria fazer mal a uma jovem, onde ela agarrou a arma dele e tirou a vida do estuprador. Segundo a lei, ela é criminosa, ela é uma
assassina. Porque qual o problema? Tem problema o cara estuprar, tá, mas ele não ia matar. Não, vai saber, né? Vai saber. E se ela tinha ali a percepção de que a vida dela seria tirada? Mas, doutor, quem não teria? Quem não teria? O doutor psicólogo, eu estou errado? Bom, avaliar o caso assim é complicado para mim, né? Mas o que eu posso inferir, assim, do ponto de vista da situação que ela está vivendo e do nível de estresse que ela está sofrendo ali, a ação dela foi preservar a vida dela. Foi preservar a vida dela. Olha, eu acho que eu não sou desse planeta. Aliás, quem escreve esse tipo de lei, ele está pensando que, aliás, um outro colega seu, aliás, um juiz falou, não, é que o legislador, ele tem uma tendência enormemente a proteger o patrimônio e muito menor em proteger a vida. É ou não é, doutor? Sim. Então, as leis que coíbem o roubo, o furto, coisas que são ligadas à mercadoria, são muito mais rigorosas do que leis que protegem a vida. Mas, pastor, assim, doutor Marcos, diante da pergunta que foi colocada para você, dessa situação que foi também trazida pela telespectadora, como é que você avalia isso? É uma questão de preservação da vida, o ato da moça que ia sendo estrupada? Ou... Sim, eu entendo que sim. Okay. É isso que eu estava querendo, eu entendo que sim. Porque na concepção dela, a vida dela estaria por ser ceifada a qualquer momento. Ele poderia estuprá-la claro, e depois... para que ela não testemunhasse, não levasse o caso à frente, ele ceifou a vida dela. Mas não é legítima defesa. Vai ter que se criar um processo para demonstrar isso. Não é automático. Não é uma coisa que se fundamentar nesse argumento pessoal dela. É isso que me deixa irado. Né? Olha, sinceramente, mas não peguei. Eu fico doente com essas coisas da nossa legislação. Não dá. Adalício, meu irmão, desculpa, mas eu não vou conseguir... Deixa eu ver. Takejiro Kamimura, de Suzano, em São Paulo. Jesus enfatizou que se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2, tal, está em Mateus 5,41, referindo-se a nos submeter por amor, em vez de revidarmos, tirando a vida de alguém. Estaríamos infringindo esse mesmo princípio. Tanto revidarmos quanto tirar a vida de alguém, estaríamos pecando perante Deus. Que Deus nos abençoe, graça e paz. Deve ser um irmão bem zen. Bem tranquilo. Diferente de mim. Maria de Mirassol, no interior de São Paulo. Pastor Heber, na minha opinião, o único que tem o direito de tirar a vida de alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo em legítima defesa, porque Ele nos deu a vida e só Ele pode tirar. Gostaria de participar do sorteio, já está participando. Minha irmã, fica na paz do Senhor. Fernando Caçul, de Joinville, Santa Catarina. Boa noite a todos. É muito fácil falar que não vai reagir. Temos que ter a legítima defesa, sim. Qual é o pai que, vendo os filhos sendo massacrados, vai ficar sem reação? Se não houver reação, daí sim é que podemos dizer que seria um pecado. Parabéns pelo programa, pois considero os melhores, temos que aumentar os minutos. Obrigado, Fernando. Eu tenho uma pergunta aqui para o Ronaldo sobre isso. Irmão Ronaldo, assim, com toda a liberdade que a gente tem em Jesus, queria uma opinião do senhor como cientista da mente, da psique humana. O que Jesus propôs é humano? Sim, é humano. Em Hebreus fala que tudo que ele sofreu... Não, essa proposta de Jesus, não resistais ao perverso, né? Se alguém demandar a capa, dá o vestido, se alguém te ferir na face, volta a outra. A nossa natureza não é exatamente o oposto disso? Sim, a nossa natureza é a natureza humana. O grande diferencial é que essa natureza humana, foi completada, é que o divino veio habitar. Né? Então, quando eu estou falando assim da natureza humana, eu estou falando de uma nova criatura, uma nova pessoa, aquela pessoa que permitiu, se converteu, que deixou o Espírito de Deus se unir ao seu Espírito. Então, esse é um convertido, um novo, uma nova criatura. Então, faz sentido, à medida que ele vem e aprende, quer dizer, que Jesus faz esse convite, né? Ele ir aprendendo de Jesus. Então, ele vai. De vez em quando, né, como Lutero foi citado aí pelo Dr. Marcos, o cristão some, o cidadão aparece, ou então na linguagem teológica, o homem velho, aquela nossa velha natureza aparece, mas é aquele chamado de crescimento na fé, né? Você vai se convertendo a cada dia ou a cada
época, de vez em quando, Deus, na agenda dele, chama você para vamos alinhar as coisas, e você nisso vai mudando. Por isso o sentido da adoração a Deus, né? Damos a Deus e vem um sermão, onde Deus também vem nos falando e tal. Então, eu acredito que humanamente é possível, porque os mandamentos de Cristo, eles não são pesados. Em Hebreus fala que ele tudo sofreu em termos de tentações e tal. E o diferencial, a pessoa passou por uma transformação, o Espírito de Deus veio habitar nele, ele é uma nova criatura, e aí então vai aprendendo e crescendo na fé. E o chamado de Jesus é para ser tudo, é uma contracultura, né? É uma contracultura mesmo, né? Dar a face, a outra face, caminhar uma milha, vai reconciliar com teu irmão. Se alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e reconcilia com teu irmão. Então, é um chamado em tanto. Tem um e-mail aqui do Davi Martins de Camargo, Taubaté, interior de São Paulo. Ele é policial militar. Então, como policial militar cristão, sendo autoridade legalmente instituído, afirmo que posso agir em legítima defesa. Como João Batista explicou em Lucas 3,14, né, ele diz que os soldados, na época, né, qual que era a ordem de João Batista? Eles não podiam maltratar, não podiam defraudar e deveriam se contentar com... e aí ele diz, não cita que é proibido matar, cumprido o dever legal. Já Romanos 13 também dá respaldo para isso. Mas é interessante, eu já conversei com vários policiais, tanto civis quanto militares, e quando acontece de um policial tirar a vida de alguém, em geral ele entra em crise. Tanto é que a PM de São Paulo, ela tem um programa, né? Ela retira aquele policial da rua e ele vai fazer um programa com assistência psicológica, etc. Porque apesar de ele ser treinado para isso, tirar a vida de alguém não faz parte da nossa natureza, né? Na hora, tudo bem, mas eu fico imaginando isso. Qual a grande questão? Você não pode desfazer o que você fez. Não é isso, doutor? Esse é o problema. Você não consegue desfazer o que... devolver a vida para a pessoa, né? E aí, está feito, e é complicado. Eu, inclusive, o senhor já deve ter visto isso muitas vezes como advogado. Eu conheci alguns policiais que usavam o seguinte artifício para enganar a mente. Eu não mato ninguém. O máximo que eu faço é o furinho da bala. Quem tira a vida é Deus. Né? Já ouviu isso, doutor? Não. Alguns policiais usam esse artifício. Porque se Deus não quiser, a pessoa não vai morrer. Não é verdade? Eu inclusive, pastor, eu tenho um ex-policial que é amigo meu, que eu conheço já há muitos anos. Desde a época em que ele era policial, ele se converteu e ele tem uma grande dificuldade para resolver essa questão. Uma grande dificuldade, já passou por psicólogos, já passou por médicos, psiquiatras, psiquistas, já ao longo de anos ele vem trabalhando essa questão, porque ele não consegue entender essa legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal. E ele é uma pessoa extremamente problemática. Ainda que nós preguemos, a gente faz estudo com ele, ora por ele, a gente ensina sobre um dos valores fundamentais do cristianismo, que é o exercício do perdão, né, que Deus nos perdoa, que Deus nos abençoa cada dia com as suas misericórdias que se renovam, que Ele ministra perdão sobre a nossa vida. Basta que nós nos coloquemos diante dele. E ele não consegue aceitar essa questão. Ainda não conseguiu. Ele diz que entende, mas hora por outra ele traz essa questão à baila. É complicado. E não resolve esse problema. É realmente muito, muito complicado. Essa questão a gente vai outras vezes aqui, né? A questão do tirar a vida da outra pessoa, porque nós fomos feitos para nos multiplicarmos e não para tirar a vida da pessoa, né? A não ser que você já tenha ou cauterizado a consciência ou tenha uma... Ou seja, um psicopata. Um psicopata, né? Bom, o resultado da nossa enquete foi o seguinte, o programa está acabando.
Perante Deus, o cristão que mata em legítima defesa será perdoado? 60% disseram que sim, 19% disseram que não e 21% responderam não sei. É um dos mais altos índices do não sei aqui de todos os tempos. É realmente uma questão complicada. Eu queria agradecer ao Dr. Marcos. Enquanto o senhor falava, apareceu na TV o seu contato para os telespectadores que quiserem tirar dúvidas ou brigar com o senhor por causa do negócio do estupro. E o Ronaldo, você, como é que a gente faz para te achar? O meu telefone é aí na tela, 7247-4200, caso alguém tenha alguma dificuldade emocional, de adequação. Bom, estou às ordens, à disposição. E o e-mail também está aí, tio_rona@hotmail.com. Pastor Heber, só também gostaria de fazer um adendo assim, tinha a enquete, né? Mas eu não sei se vai ser um outro programa, mas aqui, a questão foi focada em termos do cristão, né? Mas aquele lá que, se esse programa atinge a penitenciário, sei lá, presídio aí, dizer, ou reafirmarmos também isso, que Deus nos perdoa. Amém. Né? E fica com a Rita e a paz da graça de Jesus. Voltaremos amanhã às 21h20, logo depois do horário gratuito eleitoral.